Agora, 2h46, a gente fala agora de um problema que tem aumentado nos últimos anos, não só em Campinas, em outras cidades também da região, que é o aumento da população em situação de rua. Uma questão aí que desafia, né, as políticas públicas, não só em Campinas, mas em outras cidades também da região metropolitana. Agora foi anunciada uma novidade aqui para nossa região, que deve ser implantada ainda, que é o Housing First, ou traduzindo aí moradia primeiro, que é um modelo que oferece moradia imediata para abrigar, né, essas pessoas, para que elas possam reconstruir a vida. Então a gente vai entender melhor o que é isso, porque esse assunto ele é discutido ainda na região, com outros municípios também da região metropolitana, não só aqui em Campinas. A gente conversa agora com o José Pulice Neto, ele que é subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano e está trazendo essa discussão aqui para municípios da nossa região. Oi, José, boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Mariso. É muito importante a gente poder ter esse diálogo, um diálogo metropolitano. Então, é uma fórmula que o Estado, na sua operação com os municípios, decidido pelo Conselho, né? A região tem um Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana. Sim. Então, estou à disposição de vocês para contar um pouquinho esses esforços que 20 municípios e o governo do Estado vem realizando nesse momento. Bom, o Housing First ele é um programa que já existe em outras cidades do estado. José, queria que você explicasse o que é esse programa, como é que ele funciona. A gente está trabalhando com um público, né, uma população do nosso estado muito bem definida, né, ela é muito heterogênea, mas ela é muito bem definida, é a população em situação de rua, em situação de calçada, e é muito importante a gente entender essa situação como o expoente da fragilidade da nossa sociedade. Então, muito vem se discutindo no Brasil e no mundo como trabalhar estas populações que não têm direito à cidade. Aquilo que a gente fala de cidadania, viver a cidade, a essas pessoas que não têm o lar, a fortaleza que protege a família, que protege o indivíduo, né? Imagina chegar no final do dia e você não ter um chuveiro para banhar o corpo, você não ter uma cama para descansar e recuperar as energias para o dia seguinte. Então a gente está falando de aproximadamente 400 mil pessoas distribuídas pelo Brasil, e a gente começou na região metropolitana de Campinas, nos 20 municípios que compõem, por conta de um arranjo institucional, né? O Conselho de Desenvolvimento, que tem a partir do começo desse ano o prefeito Gary Saad como presidente, então ele preside a RMC, a região metropolitana de Campinas, com outros 19 prefeitos, mais 8 secretários de Estado, né? Dentro desse ambiente institucional que a coisa de 40 dias teve-se uma decisão de organizar e implantar institucionalmente um programa voltado a esta pessoa em situação de rua, em situação de calçada, a essa família em situação de rua, em situação de calçada, utilizando todos os recursos pré-existentes. Então, utilizando a rede pública de atenção a essas pessoas e a essas famílias. A maior parte dos municípios da região metropolitana integram sistemas poderosos que nascem na nossa igreja católica, na nossa igreja evangélica, nasce muito do voluntarismo, nasce do Sistema Único de Assistência Social, que tem um caminho a ser percorrido, mas não tinha no elemento lar, no elemento casa, o destino para essas pessoas. Então, muito do que a gente tinha era uma política que tinha atenção e o cuidado dessas pessoas na rua. O que a gente agora está trabalhando é que o destino seja uma oportunidade de oferecer um endereço, né? Crescendo essa curva de autonomia até essa tomada de decisão de voltar a ter uma casa, voltar a ter um lar. Então, é nesse momento que a gente está, onde a gente realizou uma jornada de debate, os municípios tiveram a oportunidade de apresentar suas realidades, o diagnóstico que eles têm da sua população e contar um pouquinho para todos os outros o tamanho da sua rede, como é o seu sistema de abrigamento, como é o sistema integrado a partir do Sistema Único de Assistência Social, e a
a gente está muito confiante que as cidades que compõem a região metropolitana possam ser aquelas que vão apresentar o primeiro programa metropolitano de Housing First, né? A gente, inclusive, lançou a tese de buscar um nome que a gente não precise explicar o programa e sim o nome já o traduza, né? Porque se a gente fica com os termos em língua estrangeira, muitas vezes a gente não consegue nem comunicar onde quer, né? E aqui é moradia primeiro, como você bem falou na pergunta inicial. Bom, é uma proposta, subsecretário, em primeiro lugar, boa tarde, né? Mas é uma proposta que deve ser colocada aí em prática dentro de 2 meses já? Esses estudos, esse tempo é suficiente para isso? Esse é o desejo dos prefeitos que compõem a região metropolitana. Eu preciso contar que muito dessa pressão começa o ano passado, ela não é uma pressão dos prefeitos, ela é uma pressão que nasce nos conferencistas da Conferência das Cidades, etapa municipal. Em todas as conferências municipais, a gente teve a fala do conferencista, que é um cidadão, da preocupação que já se tinha com o aumento dessa população. Então, está claro que esse é um desafio da sociedade. Mais do que isso, se reconheceu que era necessário uma articulação para além do município, porque também se percebeu que há um certo movimento nômade dessas pessoas. Num certo momento eles estão numa cidade, depois eles migram para outra, depois eles podem migrar para outra, mas eles estão sempre dentro de uma mesma região. Então, não adiantava um único município ter uma política isolada, então você precisava de um grau de articulação entre os municípios. A gente já teve relatos, e vocês já divulgaram isso, de muitas vezes um prefeito reclama do outro, colocou na van, tirou daqui, mandou para lá. Então, a gente sabe que isso acontece. Então, para enfrentar isso, a gente tem um grau de detalhamento, não existe política pública de qualidade que não nasça com dado, com informação, com evidências. Então, a gente está exatamente nesse momento com a competência municipal nos trazendo os dados, as informações, as evidências, contextualizando isso nesse desenho dos 20 municípios colegiadamente. A região metropolitana tem uma vantagem às outras regiões, tem um fundo de desenvolvimento metropolitano em que tem recursos dos municípios e do estado para financiar, então ele não vai onerar nem os municípios, nem o estado, porque ele já tem um financiamento previamente estabelecido e que ele é produtor de equidade. Ele é muito interessante porque ele vem da capacidade que cada um dos municípios tem, do seu tamanho, da sua população, mas ele é inversamente ao seu IDH, né? Quanto maior o seu IDH, mais você põe dinheiro para cidades e para a população dessas cidades que tem menor IDH e menor volume de investimentos ser equilibrada por um jogo regional, né? Então, o que se busca nesse momento é produção de equidade, o que busca-se nesse momento é uma oportunidade de um destino residencial para uma parcela da nossa população. A gente acredita, pelos números iniciais, que a região metropolitana de Campinas tem de 4 a 3 mil moradores nessa situação, né? Estão nas ruas ou nas calçadas, e é com esse público que a gente vai dedicar os nossos esforços do Estado. Aqui eu falo porque a Secretaria de Desenvolvimento Social tem um papel marcante nisso. Recentemente lançou um programa muito robusto, com a aprovação, inclusive, na Assembleia Legislativa do Superação. Então, a gente pode dizer que a gente tem um programa robusto para a população mais vulnerável e um programa regional que pretende apresentar uma solução compartilhada, que é aquela que oferece a casa para aquele que ainda não tem. Não é uma casa temporária, mas não é uma casa definitiva. É aquela casa que permite estabilizar esta pessoa para, aí sim, com autonomia, buscar o seu endereço definitivo. Secretário, você comentou que, na verdade, esse projeto ele é inspirado em iniciativas internacionais, né? Um programa que já existe nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países, acredito que também, né? Mas a nossa região, ela seria pioneira aqui no estado na implantação desse modelo de Housing First para essa população em situação de rua, né? Seria pioneira também no Brasil, é isso? Por que a escolha justamente da nossa região aqui de Campinas? É por características que o senhor citou econômicas também dos municípios, ou tem a ver com essa quantidade grande, né, de moradores de rua, uma estimativa de cerca de 4 mil, o senhor disse, né? Então tem a ver também com essa quantidade que a gente tem por aqui hoje das pessoas em situação de rua? Carla, você foi numa questão fundamental, né? Aqui não se trata de uma escolha.
Se trata de uma investigação qual a região metropolitana das nossas 9, que reúne as condições institucionais. O que são condições institucionais? Os 20 prefeitos eleitos são aderentes à ideia, desejam apresentar uma política com essa estrutura para os seus municípios? 2, se tem recursos disponíveis para algo com essa dimensão? 3, há uma disposição da rede de proteção e de serviços à população em situação de rua a este complemento? Quando a gente investigou estes temas, tecnicamente, a gente percebeu que a região metropolitana de Campinas tinha todas essas condições. Então, tinha um recurso depositado no fundo, tinha um conselho de desenvolvimento bem estruturado, tem uma agência de desenvolvimento que pode performar a partir de um programa bem redigido, e tem algo que eu preciso contar para vocês que surpreendeu a todos, uma organização municipal de atenção básica à assistência e desenvolvimento social muito eficiente e que dialoga entre si. Então, estes elementos nos dão a convicção que a região metropolitana de Campinas não só é aquela que é mais apta a receber esse esforço, mas é aquela que pode melhor e no menor espaço de tempo testar um modelo de política pública que é verdade, o mundo já vem testando, ele aponta uma certa fidelidade, porque todos os programas que atuaram com população em situação de rua, eles são muito cíclicos. A pessoa sai, vai para um abrigo, vai para um albergue, mas volta para a rua. E esse, o programa Housing First, tanto no Velho Continente, na Europa, como em alguns países asiáticos, inclusive, como nos Estados Unidos, no Canadá, mostrou uma qualidade e uma fidelização muito positiva. Portanto, aquele que integra o programa não o abandona num curto espaço de tempo, o que gera autonomia. Ao gerar autonomia, o reencontra com a sociedade. É esse esforço que a gente vai fazer com os 20 prefeitos, com as 20 equipes de assistência, com as equipes de saúde, com as equipes de educação. Então, isso é muito importante, compreender que ele é um programa multidisciplinar, ele atua com as redes que estão na cidade, ele valoriza essas redes, mas ele aponta um caminho, né? O caminho não é tratar toda essa população na rua, porque muitas vezes a gente cria o consultório de rua, alimentação na rua, então tá tudo na rua. Por quê? Porque essa população resolveu morar na rua. A gente quer dar mais uma opção, a opção de não estar na rua. Bom, e pelas experiências internacionais, que tipo de imóvel é oferecido para essas pessoas, subsecretário? Normalmente são imóveis do mercado secundário que os proprietários já não encontram mais possibilidade de locação. É um imóvel que precisa de uma pequena reforma, é um imóvel que deixou de ter condições de ser administrado no mercado. Então, ele é um outro desafio muito positivo, que é aquele imóvel que o IBGE vem reconhecendo como um imóvel desocupado. E na região a gente reconheceu também um volume muito grande de imóveis desocupados. Então, aqui é a junção de duas políticas públicas, imóveis ociosos, imóveis desocupados, que têm uma capacidade de recepcionar indivíduos ou famílias que possam voltar a ter oportunidade no mercado a partir de um novo cliente e bom cliente, aquele que volta a pertencer de maneira muito vigorosa à nossa sociedade. O que é necessário hoje, então, secretário, para que esse projeto ele tenha de fato início aqui na região, né? Como é que as prefeituras terão acesso a esses imóveis? Qual que é o custo também para essa implantação, né? Como é que isso vai ser de fato aplicado? Taila, a gente está exatamente nesse momento discutindo esses fatores, né? Você tem fatores de pesquisa, nesses municípios, de que você tem de estoque disponível, você pesquisa também valores, depois você pesquisa, isso a gente já tem feito, né? Qual o perfil da nossa população. Então é exatamente nesse momento que a gente está. A jornada de ontem foi para parametrizar essas informações no conjunto dos 16, ontem a gente teve 16 dos 20 municípios, o que é uma adesão absolutamente fantástica, né? É lógico que até segunda da semana que vem, a nossa tarefa é trazer os 4 que não tiveram, até o fim da outra semana a gente já ter a primeira organização do programa já redigido, ele vai necessitar de um termo de referência para a contratação desses serviços complementares. Então, a gente está numa fase de muito entusiasmo, que a gente vem trazendo todo mundo para dentro, os municípios, e a gente tem aqui a confiança
que nas próximas 6, 7 semanas a gente vai poder voltar aqui com o programa já redigido, com ele aprovado no nosso conselho, com o TR, que é o edital buscando serviços especializados complementares a essas redes municipais que a gente já tem, e aí iniciar o programa até o final desse ano e, sem dúvida nenhuma, poder começar a colher já no final do primeiro semestre do ano que vem os primeiros resultados de um esforço de 20 municípios mais no governo do estado. Sempre vou insistir nisso. Aqui não existe tarefa de um só. Tarefas complexas exigem produção de políticas públicas também complexas. Aqui não é a edição de um simples programa. Ele tem um grau de complexidade que todos aqueles que foram chamados para isso foi anunciado para eles. Então, tem um grau de dedicação desses profissionais, que eu preciso aqui agradecer, os secretários municipais de desenvolvimento e de assistência social, os secretários municipais de saúde, voltados a esta condição que muitas vezes é de uma dependência química. Então, é muito importante a gente entender o cenário que a gente está trabalhando para entender o desafio de uma oportunidade, de um lar, de uma moradia, para aí sim, a partir da casa, primeiro todos os outros ficarem mais simples, né? Porque você passa a ter um endereço para levar a política pública. Bom, sobre as perguntas que estão chegando, que são mais práticas, quando a gente estiver próximo de o Housing First entrar em funcionamento, a gente retoma o assunto e faz essas perguntas, porque são muito acima ainda, né? A gente está falando da aprovação do projeto e da negociação com os municípios. Pois é, já agradecendo muito aqui a participação do subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano, que é o José Pulice Neto, trazendo para a gente as informações desse projeto que é discutido ainda hoje aqui na região. A reunião começou ontem, né, subsecretário? Continua hoje também com os prefeitos dos municípios. Espero que em breve a gente volte a conversar sobre a implantação de fato desse projeto. Muito obrigada. Não, a gente que agradece poder trazer essa informação para a população. Uma política pública bem construída é aquela que tem participação de todos os municípios e da sociedade. Então, entendam aqui que importa muito para a gente trazer os atores sociais que já vêm prestando serviços para essa comunidade em situação de rua, para essas pessoas que estão na rua, porque a gente tem que lembrar da grande solidariedade do povo paulista, do povo brasileiro, em especial da região metropolitana, que vem trabalhando essa população. Então, o nosso desafio é juntar todos esses atores e trazer uma solução. É isso que está muito na nossa pauta e é isso que a gente vai discutir com a população da região metropolitana, e vocês são o veículo perfeito para isso, então eu agradeço muito a CBN. Muito obrigada. A gente que agradece aqui então a presença do subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano, José Pulice Neto, falando conosco. Agora 3 horas e 3 minutos.